Vamos falar agora sobre ciência. Pesquisadores descobriram propriedades medicinais em mel produzido a partir do açaizeiro na Amazônia. Assunto para minha conversa de agora ao vivo com o pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental, Daniel Pereira Santiago, e com o professor do Centro de Valorização de Compostos Bioativos da Amazônia, ligado à Universidade Federal do Pará, Newton Muto. Eles estão conectados comigo aqui, dividindo tela. Vou dar bom dia aqui separadamente agora. Daniel, primeiramente, bom dia para você, tudo bem? Bom dia, Felipe. Saudações a toda a audiência do AgroMais. É um prazer estar aqui. Uma satisfação nossa, viu? Newton, bom dia para você também, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, Felipe, bom dia, Daniel. Satisfação novamente estar aqui. Uma saudação a todos os ouvintes do AgroMais. Valeu. Olha só, a gente vai falar, obviamente, aqui sobre os resultados, mas primeiro eu quero falar um pouquinho sobre os aspectos gerais desse estudo, desse trabalho. Eu vou tentar direcionar as perguntas, mas fiquem à vontade para complementar, participar da resposta do outro, sem problema nenhum, tá bom? Primeiro eu quero saber qual foi o papel da Embrapa nesse trabalho. Então eu vou direcionar essa pergunta primeiro para o Daniel. Essa pesquisa foi uma demanda de fora ou uma ideia que partiu de dentro da Embrapa? Enfim, como que a Embrapa entrou para participar nesse trabalho? Bom, na verdade, a Embrapa já vem há quase 40 anos trabalhando no manejo das abelhas nativas sem ferrão. Então, o estado do Pará tem uma grande diversidade desses indivíduos, né? De 250 espécies que tem no Brasil de abelhas sem ferrão, 200 estão no bioma Amazônia e 120 já foram catalogadas aqui, né? Então tem a questão ambiental, da manutenção da biodiversidade vegetal, porque as abelhas fazem a manutenção da floresta, né? E a questão agronômica, né? Nós temos uma cultura, o açaí, que é uma commodity, né? Então cada vez mais tem sido demandada, então, no caso o fruto, então começou-se a buscar tecnologias que aumentassem a produtividade. Então surgiu, no caso, uma espécie de abelha, né? Em específico a abelha canudo, com um vínculo de fidelidade muito maior do que as outras abelhas, propiciando um incremento produtivo em torno de 30% na produtividade do açaí, a partir quando nós dispomos essas abelhas dentro dos açaizais, fazendo a polinização dirigida. A partir desse incremento produtivo, também começamos a avaliar os potenciais subprodutos, né? E nesse estudo aqui nós demos ênfase ao manejo, à produção da própolis, no caso, a parceria com o FPA, nesse caso desse estudo, é a caracterização desse produto própolis, né? Para nós avaliarmos o potencial de mercado para justamente trabalharmos um outro produto, além da polinização, que tem esse grande impacto na polinização da açaizeiro, que também já vem de um estudo em parceria com o FPA. Muito bem, professor Newton, eu queria saber de você então a participação, qual foi a participação de vocês nesse trabalho, na pesquisa, e é claro, qual o objetivo de vocês ao se aprofundarem nesse trabalho? Tá, então, junto com a Embrapa, nessa parceria que nós já estabelecemos desde 2019, nós percebemos que dentro da cadeia produtiva do mel, assim como do açaí, existem vários desdobramentos que podem ser explorados potencialmente e verificar a ação de alguns desses subprodutos da cadeia produtiva do mel, como o próprio mel de açaí e o própolis, na produção de novos bioprodutos como pomadas cicatrizantes, como um fitoterápico que pode ser extraído do mel de abelha. E com isso nós fizemos, juntamente com o laboratório de toxicologia e farmacologia dos produtos naturais da UFPA, um estudo que pudesse apontar uma potencial característica de cicatrização do própolis, né? Que o própolis já conhecidamente tem essa ação cicatrizante, mas como não havia nenhum trabalho anteriormente sobre o própolis da abelha sem ferrão nativa da Amazônia, que ela faz parte do bioma amazônico e tem uma simbiose muito peculiar com o açaí, nós resolvemos então trazer à tona esse estudo que foi desenvolvido juntamente com a Embrapa UFPA.
E, professor, esse estudo já tem quanto tempo que vocês dispõem, né, de tempo aí em cima desse trabalho? Quanto tempo de estudo até agora? Imagino que foram fases, né, de trabalho, mas ao todo já tem quanto tempo que você, por exemplo, se debruça nesse trabalho aí? O trabalho começou em 2021, na verdade, né? Então, desde lá para cá, nós fizemos vários passo a passo, né? Desde fazer a extração do própolis, fazer o extrato do própolis, fazer o processo da pomada, que é o creme cicatrizante, e a partir desse creme fazer testes em vivo, no caso em cobaias como ratos e camundongos, para verificar se a ação desse creme cicatrizante era tão boa quanto um comercial que foi testado. E nós verificamos que sim, tão boa quanto um creme comercial, mas só sem os efeitos deletérios, sem os efeitos adversos de um creme comercial, e com uma anti-inflamação superior a um creme comercial. Então, a partir dessa nova perspectiva, dessa nova aproximação de um produto genuinamente natural da Amazônia, a gente pôde provar que ele tem um apelo comercial futuro para desenvolvimento tanto de produtos cicatrizantes como futuramente antimicrobianos e anti-inflamatórios. E Daniel, então você deu uma pincelada ali pra gente no começo. Essa abelha que a gente está falando aqui, ela não é a mesma que a gente encontra, por exemplo, no Centro-Oeste, aqui na região do Distrito Federal. É uma abelha africanizada, né? Abelha com ferrão, mas, digamos assim, é uma outra espécie, é uma outra variedade da abelha, é isso? Não, veja bem, na verdade a abelha africanizada, ela é um híbrido, né? A espécie Apis mellifera é uma abelha exótica, é uma abelha introduzida. Inicialmente trouxeram as abelhas europeias, né? Na época de Dom Pedro II, depois trouxeram as abelhas europeias, as abelhas africanas na década de 1950 e que hibridizaram, e hoje nós temos um indivíduo no Brasil todo que denominamos abelhas africanizadas, que tem todo o seu potencial também com a agricultura, né? Envolvendo a agricultura familiar também. E nós temos uma grande diversidade de espécies de abelhas nativas, abelhas sociais também, como a Apis mellifera, né? Mas que são nativos do bioma. Essas abelhas existem no mundo todo. No mundo todo são em torno de 500 espécies. O Brasil detém metade dessa diversidade, 250 estão no Brasil. Dessas 250, 200 estão no bioma Amazônia. E dessas 200 do bioma Amazônia, 119 já foram catalogadas no estado do Pará. Então essa abelha sem ferrão, uma abelha que tem poucas operárias, contrastando com a Apis mellifera, né? A Apis mellifera tem 100 mil, 150 mil indivíduos, essa espécie de abelha tem em torno de 12 mil indivíduos, mas assim, era uma abelha, digamos, discriminada, porque ela produz pouco mel, apesar de se produzir bastante próprio, mas era um enxame que os produtores poderiam ter em seus meliponários, mas não tinha um valor. Porque quando se pensa em abelha, se pensa primeiro em ferrão, né? Depois se lembra do mel também, né? Mas que a nossa diversidade maior é de abelhas nativas. Então essa abelha, nós vimos esse vínculo com a cultura do açaí, e após a divulgação dessa ligação, incrementando a produtividade do açaí em 30%, as colmeias, né, os enxames dessas abelhas que custavam em torno de R$100 em 2016, 2017, após a publicação dos estudos em 2019, que foram em parceria com a UFPA, inflacionaram demais, né, e hoje estão custando em torno de R$600 uma colmeia. Então, o produtor hoje, para poder atender a demanda de mercado, ele precisa usar tecnologias, a irrigação, a adubação, e a polinização dirigida hoje também é uma dessas tecnologias, onde se tem as abelhas nativas como esse principal agente por conta do tamanho, por conta desse vínculo histórico, né, que existe com a planta, da abelha com a planta. E a partir de que vimos esse impulsionamento da meliponicultura como um todo pela cadeia do açaí, em específico essa espécie de abelha, então começamos a tentar identificar que características que os subprodutos dessas abelhas também têm. Então foram em desdobramentos, como bem disse o professor Mutó, né, a partir desse efeito positivo da relação da abelha com a cultura do açaí, que só ela já impulsiona a cadeia da meliponicultura, mas agora identificamos que existe um produto que é próprio, que existe também na abelha africanizada, mas que é único. É único porque é de uma abelha que é endêmica do bioma amazônico,
né, que é criada pelos povos amazônicos, que tem vínculo com a flora amazônica, ou seja, tem todo um recado relacionado ao bioma Amazônia, aos povos que tem envolvidos com isso daí, né? E com diferenciais que interessam ao mercado, que interessam ao consumidor, né? Tanto no mel, suas propriedades antibióticas recentemente identificadas das abelhas criadas dentro da área de açaí, como agora mais recentemente da própolis, né, que também identificamos, né, propriedades cicatrizantes semelhantes aos produtos comerciais disponibilizados ao consumidor final. Bem, professor, a gente viu aqui de fato que existem então novidades, digamos assim. Eu lembro de ter conversado com o senhor no ano passado em relação a essa pesquisa, e de lá para cá então houve ainda um avanço, novidades em relação às descobertas de algumas propriedades, né? Então eu queria saber do mel, assim mesmo, falar um pouquinho sobre o produto. Quais são algumas características particulares deles que você pode destacar para a gente em relação visual, em relação de sabor e, é claro, em relação de propriedades? Quais são as últimas descobertas de fato que vocês trazem para a gente? Professor, está me ouvindo? Sim, a pergunta para qual professor? Professor? Para você, Newton. Perdão. Tá, ok, desculpa, porque não foi identificado. Então, o mel da abelha nativa aqui da Amazônia, assim como o mel da Apis mellifera, cultivada em açaizeiro, ela tem uma característica notória por conta da flora, né? Então, a abelha geralmente ela produz o mel a partir de uma simbiose entre o que tem de micro-organismo na própria abelha com o néctar floral presente no ambiente. Então, cruzando justamente a natureza da abelha com a natureza da flora, é que você tem a produção de um determinado mel. Então, se a abelha é criada em plantações de eucalipto ou de laranjas ou de laranjeiras, ele vai produzir um mel de eucalipto ou de laranjeira. Então, se a abelha ela é cultivada ou criada em ambiente de açaizeiros, esse mel ele vai acabar recebendo características sensoriais, fitoquímicas e de bioativos semelhantes ao que tem na planta. Então, como o açaí naturalmente é uma super planta, ela produz alta quantidade de polifenóis, de antioxidantes, ele propicia um enriquecimento maior nesse produzido. Então, o mel de açaí, ele não é só mais enriquecido naturalmente, né, pela sua qualidade de bioprodutos, mas ele tem uma característica sensorial específica quanto ao sabor. Ele é mais escuro, ele é menos adocicado, tem um dulçor menor, e ele tem notas semelhantes a café, porque ele tem um amargor no final, então é um sabor bem idêntico, né? Bem único, né? Podemos dizer assim, por conta da sua produção local onde é feito. Agora, quais são os próximos passos, professor Newton? A gente pode ver, de repente, aí muito em breve, esses produtos, subprodutos no mercado? O objetivo é trabalhar nessa direção mesmo de comercializar esses produtos? Sim, o mel de açaí, ele como é um produto novo ainda no mercado, ele não está bem estabelecido, então eu acredito que primeiro a gente vai ter que firmar a consolidação desse novo produto para chegar no mercado. Então, a partir, eu acredito, desse ano, o próximo ano, eu acredito que com a adesão dos apicultores consorciado com produtores de açaí, vão alavancar justamente a cadeia produtiva do mel de açaí para que ele possa ser comercializado e disponibilizado à população. Enquanto isso, nós faremos nosso trabalho na parte de academia, de pesquisa, quanto às novas possibilidades potenciais que esse mel pode trazer, seja atividade anti-inflamatória, antimicrobiana, seja atividade metabólica para eventuais doenças relacionadas a açúcares, por exemplo, como o diabetes ou doenças crônico-degenerativas. Então, existem potenciais fabulosos para serem estudados, só que isso demanda um certo tempo e um investimento tanto em recursos humanos quanto em capacitação de pesquisa.
Tomara que esses produtos e esses subprodutos cheguem em breve aí ao mercado de fato. Tenho curiosidade para experimentar, né, essa novidade. Se a gente tivesse tempo, queria conversar um bloco inteiro aqui com vocês sobre a pesquisa. Sempre muito interessante a gente falar sobre ciência, mas o nosso tempo é curto, então eu quero agradecer aqui individualmente. Primeiro, Daniel, muito obrigado pela participação com a gente, muito sucesso aí no seu trabalho e vamos voltar a conversar em breve numa nova oportunidade, tá, Daniel? Tudo bem, né? Então aqui nós continuamos também com a evolução do sistema de produção, né? Justamente para atender as demandas a partir da caracterização do produto que criou interesse no mercado. Então, tanto o sistema de produção para a obtenção do mel, como a evolução do sistema de produção para atender a demanda do mercado para a produção da própria e das abelhas. Muito bem. E Newton, muito obrigado também pela participação com a gente aqui. Muito sucesso para você e a gente também volta a conversar com certeza em breve, numa nova oportunidade. Muito obrigado novamente pela abertura, pela oportunidade de divulgar nossos trabalhos. Um grande abraço a todos os ouvintes, às pessoas que assistem o programa Agromate. Valeu! Agora